Olá, hoje nós vamos ver sobre classificação das cadeias carbônicas. Cada cadeia carbônica pode receber 4 classificações. Vamos ver aqui. Primeiro, a gente pode classificar, a ordem de classificação também não importa, mas primeiro eu vou colocar aqui. A gente pode classificar se a cadeia é aberta ou fechada. O que é uma cadeia aberta? É quando tem as extremidades livres. Você tem carbonos nas extremidades, mas ela não fecha um ciclo. Você tem a cadeia aberta, extremidades livres. Cadeia fechada, você fecha o ciclo e forma um desenho. Por exemplo, com 3 carbonos, vai virar um triângulo. E aí pode ser representado tanto mostrando os carbonos, quanto só o desenho. Tanto ela aberta ou fechada. Você tem aí, nessas estruturas também, cada vértice, você tem um carbono aqui, ó. Cada encontro tem um carbono. Quando você tem essa representação de tracinhos, tá? Segunda classificação, a gente pode falar se ela é saturada ou insaturada. Então, a gente classifica a cadeia em saturada ou insaturada. Uma cadeia carbônica ela vai ser saturada quando entre carbonos eu tiver apenas ligações simples. Por exemplo, essa aqui de novo. É uma cadeia aberta e saturada, porque só tem ligação simples entre carbonos. Se aparecer uma ligação dupla ou tripla entre carbonos, a cadeia passa a ser insaturada. Mas tem que ser entre carbonos. Se, por exemplo, aqui eu tenho o carbono do meio formando uma ligação dupla com oxigênio. Entre carbonos só tem ligação simples, então a cadeia continua sendo saturada. Só vai ser insaturada se a dupla ou a tripla estiver entre carbonos. Posso classificar também as cadeias em homogênea ou heterogênea. Homo significa igual. Então, uma cadeia carbônica homogênea é quando você só tem carbono, não tem nenhum heteroátomo entre os carbonos. Pode até aparecer um átomo diferente de carbono, mas não pode estar entre eles. Exemplo, se eu tiver essa cadeia aqui. O oxigênio não está entre carbonos, então a cadeia continua sendo homogênea. Só vai ser heterogênea se eu tivesse, por exemplo, um oxigênio, um nitrogênio, qualquer átomo diferente de carbono entre os carbonos. Por exemplo, assim, ó. Aparece aqui um oxigênio entre carbonos, então ela fica uma cadeia heterogênea. E se a cadeia for fechada, você olha o ciclo. Se no ciclo tiver algum átomo de carbono diferente entre eles, é heterogênea. Se não tiver, homogênea. E por fim, eu posso classificar se a cadeia é normal ou ramificada. O que é uma cadeia normal? Não possui carbono para fora. Ou ramificação. O que é uma ramificação? Quando você tem um carbono fora da cadeia carbônica. Deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês. Se eu tenho essa cadeia aqui,
Se a cadeia é aberta, pegue as duas extremidades. Se sobrar carbono para fora da cadeia, ou para cima ou para baixo, ela vai ser ramificada. Mas cuidado, só conta como ramificação se for carbono para fora. Isso é uma ramificação. Agora, se o que sobrar para fora não for carbono, por exemplo, aqui você tem essa cadeia aberta, pega as duas extremidades. O que sobrou para fora? Um oxigênio. Oxigênio não é ramificação, só é ramificação se for carbono. Então, continua sendo cadeia aberta e normal, saturada, homogênea e normal. Só vai ser ramificada se o que sobrar para fora for carbono. E se for uma cadeia fechada? Você tem lá o ciclo. Olha o ciclo, circula o ciclo. Sobrou carbono para fora? Não, então ela é fechada, normal. Se sobrar carbono para fora do ciclo, aí é uma cadeia fechada, ramificada. Ok? Então, uma explicação aí rapidinha, porque nós já vimos isso na aula, só para lembrar vocês. Vamos começar a fazer os exercícios propostos da lista. Vamos lá. O exercício 1, ele fala para você, classifique as cadeias carbônicas a seguir. Aí ele te dá duas cadeias carbônicas. A primeira, você tem isso aqui. Então, vamos classificar? É uma cadeia fechada, ou pode ser chamada de cíclica, né? Entre os carbonos só tem ligação simples, então é uma cadeia saturada. Não tem nenhum heteroátomo diferente de carbono entre eles, então ela é homogênea. E se você olhar o ciclo, não tem nenhum átomo de carbono sobrando para fora do ciclo, então ela é normal. Então ela é fechada, saturada, homogênea e normal. A ordem de classificação não importa, tá? Não precisa ser necessariamente nessa ordem. Aí você tem outra cadeia carbônica, que é essa aqui. Bom, vamos classificar essa segunda cadeia carbônica aqui. É uma cadeia aberta. Deixa eu colocar aqui. Aberta, porque tem as extremidades livres. Entre carbonos só tem ligações simples. Ah, mas apareceu uma dupla. Ok, mas a dupla não está entre carbonos. Então, a cadeia carbônica só tem ligações simples entre carbonos. Então, é uma cadeia saturada. Que mais? Homogênea ou heterogênea? Apareceu átomo diferente de carbono, que é o oxigênio. Lembrando que heteroátomo é qualquer átomo diferente de carbono, menos o hidrogênio. Por quê? Porque hidrogênio é diferente de carbono? É, só que ele nunca vai ficar entre dois carbonos, porque hidrogênio só faz uma ligação. Então, não tem jeito de hidrogênio funcionar como um heteroátomo. Agora, sem ser hidrogênio, apareceu outro átomo diferente de carbono, mas o átomo está entre os carbonos, aí vai ser uma cadeia heterogênea. Nesse caso aqui, o oxigênio não está entre carbonos, ele está para fora. Então, a cadeia carbônica continua sendo homogênea. E agora vamos classificar. É uma cadeia carbônica normal ou ramificada? Se é uma cadeia aberta, vamos pegar a cadeia
as duas extremidades da cadeia, sobrou carbono para fora? Sobrou aqui, ó. Quando sobra carbono para fora, é uma cadeia ramificada. Ramificada. Então, é uma cadeia aberta, saturada, homogênea e ramificada. A ordem com que você coloca os nomes das classificações não tem problema, tá? Mas tem que colocar as 4 classificações. Esse é o exercício 1. Vamos para o exercício 2. No exercício 2, ele traz uma cadeia carbônica, que é essa aqui. Aí ele fala o seguinte: a acrilonitrila, que é esse composto, matéria-prima usada na obtenção de fibras têxteis, tem cadeia carbônica. Aí na letra A ele fala assim: acíclica e ramificada. Lembrando, o que significa acíclica? Acíclica é a mesma coisa que a aberta, tá? Então memorizem aí. Cíclica é quando for fechada. E acíclica, o A é negação. Então é uma cadeia acíclica? É. Só que é uma cadeia ramificada? Não. Cadeia aberta, a gente pega as duas extremidades. Sobrou carbono para fora? Não, ela é normal. É uma cadeia aberta, normal. Entre carbonos só tem ligação simples? Não, tem essa ligação simples, mas tem essa dupla. Então, entre carbonos apareceu dupla ligação ou tripla, é uma cadeia insaturada. Que mais? Homogênea ou heterogênea? Apareceu um heteroátomo, que é o nitrogênio. Mas esse heteroátomo está entre carbonos? Não, ele está lá no final da cadeia. Então, a cadeia continua sendo homogênea. Vamos ver qual a alternativa? Bom, a letra B fala cíclica. Não, não é cíclica, porque é aberta. Letra C também fala em cíclica. Letra D, aberta e homogênea? Sim, é uma cadeia aberta e homogênea. Letra D de dado. Exercício 2. E letra E fala aberta e saturada. Não, ela é aberta, mas ela é insaturada por causa da dupla entre carbonos. Vamos para o exercício 3. Exercício 3, ele também dá a substância de fórmula e ele te dá uma fórmula aí. CH3O CH2 CH3. Então ele te dá essa cadeia aqui. Antes da gente olhar as alternativas, vamos classificar? É uma cadeia aberta, porque tem extremidades livres, não forma desenho. A ordem não importa, tá? É uma cadeia entre carbonos, só tem ligação simples, então é uma cadeia saturada. Heterogênea, porque apareceu um átomo diferente de carbono entre eles. Então é uma cadeia heterogênea. E normal, se é uma cadeia aberta, pega as duas extremidades. Sobrou carbono para fora? Não, não sobrou, então é uma cadeia normal. Só vai ser ramificada se sobrasse carbono para fora. Então vamos ver qual a alternativa? Ela, na letra A fala que é acíclica. Acíclica, ok. Homogênea, não. Então furou a letra A, porque ela é heterogênea.
Letra B, cíclica. Cíclica significa fechada, então não é a letra B, não é a letra C, que fala que é cíclica também. Letra D, acíclica, ou seja, aberta, isso. Insaturada? Não, não é insaturada, a gente viu que ela é saturada, só tem ligação simples entre carbonos. Letra E, acíclica, saturada e heterogênea, isso, letra E. Questão 3, marque a alternativa E. E vamos para a questão 4. Questão 4, ele coloca aí a fórmula do ácido adípico. Deixa eu colocar aqui. Questão 4. Ó, ele traz essa fórmula aqui para você. Perceba que, apesar de parecer que é uma cadeia fechada, aqui não tem ligação nenhuma entre os carbonos. Então, aqui está aberto, ó. O cadeado aqui não fechou. Então, parece que é fechada, mas seria uma cadeia fechada se tivesse alguma ligação ou aqui ou entre esses carbonos que fechasse mesmo a cadeia. Apesar dessa configuração, a gente olha rápido, pensa que vai ser uma cadeia fechada, mas não é. A cadeia aqui é aberta, tá? Então, vamos classificar para a gente ver qual alternativa. Então, é uma cadeia aberta. Vamos olhar as ligações entre carbonos. Aparece dupla, mas as duas duplas que aparecem não estão entre carbonos. Entre carbonos só tem ligação simples, então é uma cadeia saturada. Só tem ligação simples entre carbonos. Homogênea ou heterogênea? Bom, aparece átomo diferente de carbono aqui, que é o oxigênio. É um heteroátomo. Mas esses oxigênios, algum deles está entre carbonos? Não. A cadeia, então, carbônica, ela é homogênea, porque não tem nenhum átomo diferente de carbono entre eles. Então, cadeia homogênea. E por último, eu posso classificar se é uma cadeia normal ou ramificada. Ela está torcida, mas vamos pegar as duas extremidades? Sobrou carbono para fora da estrutura da cadeia? Não. O que sobrou foi oxigênio e hidrogênio. Então, ela não é ramificada. Ela é normal. Então, é uma cadeia aberta, saturada, homogênea e normal. Vamos ver aqui qual a alternativa. Letra A fala saturada. Isso. Aberta, homogênea e normal. Isso, letra A. Número 4, letra A. A letra B fala em saturada, aberta, heterogênea, então não é a letra B, porque ele considerou heterogênea. Letra C, insaturada, já está errado. Letra D também insaturado. Está errado. Então, a alternativa correta da questão 4, letra A. Só aproveitando esse exercício, para a gente diferenciar, para a gente lembrar um detalhe aqui. Quando ele pergunta a cadeia carbônica é saturada ou insaturada, você se preocupa com as ligações entre carbonos, porque você está classificando a cadeia carbônica.
Então, eu falo que esse composto tem cadeia carbônica saturada, porque só tem ligações simples entre carbonos. Mas se ele falasse assim, alguma alternativa, é um composto insaturado? Sim, ele é um composto insaturado porque apresenta ligações duplas. Então, composto insaturado é diferente de cadeia insaturada. Isso tem que ficar claro para vocês. O composto ele vai ser insaturado se apresentar ligação dupla. Qualquer ligação dupla ou tripla. Agora, a cadeia carbônica vai ser insaturada se a ligação dupla ou tripla estiver entre carbonos. Não está entre carbonos? Então, é uma cadeia saturada, porque entre carbonos só tem ligação simples. Ok? Como o exercício está pedindo a classificação da cadeia, então eu não posso marcar uma alternativa que diga que essa cadeia é insaturada, é uma cadeia saturada, porque só tem ligações simples entre carbonos. Ok? Exercício 5, para a gente fechar essa primeira aula de cadeias carbônicas, ele traz outra estrutura. Vamos por aqui. Exercício 5, ele traz uma estrutura, a umbeliferona, é obtida da destilação de resinas vegetais e é usada em cremes e loções para bronzear. Então, vamos lá. Aqui tem um H, questão 5. Bom, ele traz essa estrutura e coloca assim, classifica-se sua cadeia como. Aqui vai aparecer uma cadeia aromática. Vamos entender o que é uma cadeia aromática? O que é uma cadeia aromática? Toda vez que você tem um hexágono ou 6 carbonos, para quê? Porque formar um hexágono é 6 carbonos, né? Você tem 6 carbonos fazendo 3 ligações duplas alternadas. Então, eu vou colocar uma dupla aqui, pula um, uma dupla aqui, pula um, uma dupla aqui. E cada carbono aqui tem um hidrogênio, para formar as 4 ligações. Esse composto aqui, com 6 carbonos no ciclo, é uma cadeia fechada com 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas. Eu posso desenhar assim ou assim. Ou ainda, eu posso desenhar com uma bolinha no meio. Por quê? Porque esse composto aqui, que foi o primeiro composto descoberto das cadeias aromáticas, é o benzeno. O benzeno é quando você tem esse composto aqui, 6 carbonos, cadeia fechada e 3 duplas alternadas. Ele é um composto aromático. Receberam esse nome porque os primeiros compostos aromáticos descobertos, eles tinham um aroma muito forte. Alguns compostos aromáticos nem têm cheiro, mas isso foi descoberto depois. Então ficou o nome de composto aromático, todo composto que apresenta pelo menos um anel benzênico. O que é esse anel benzênico?
São 6 carbonos formando uma cadeia fechada com 3 duplas ligações alternadas. Só que essas 3 duplas alternadas, elas não são fixas. Então, eu até posso representar desse jeito, mas elas ficam girando no anel aqui dentro. Então, uma hora elas estão assim, outra hora essa dupla pula para cá, essa dupla pula para cá e essa dupla pula para cá. Então, eu desenharia de outro jeito. Eu colocaria a dupla aqui, uma dupla aqui e a outra aqui. Mas elas estão mudando constantemente, girando aqui dentro. Por isso que a gente coloca uma bolinha no meio, que é para representar o movimento das duplas aqui dentro, dos elétrons das ligações dupla, que são os elétrons das ligações π. Então, toda vez que você vê essa configuração aqui, ou assim, é uma cadeia aromática. Ela pode ter um núcleo só, quando for só um, ou 2, um pregado no outro, ou 3 ou mais, enfim. Se eu olhar para esse composto aqui do exercício, perceba que aqui eu tenho um hexágono, então são 6 carbonos, e 3 duplas alternadas. É uma cadeia aromática? Sim, é uma cadeia aromática. Aí essa aqui do lado é outra cadeia aromática? Vamos ver? Eu tenho 6 carbonos? Não, já apareceu um oxigênio. Então aqui você já descarta, essa aqui não é uma cadeia aromática, essa aqui sim. Essa é uma cadeia fechada, insaturada, heterogênea e normal, porque não sobra carbono de fora. Então, o cuidado desse exercício é você olhar com muita pressa e achar que é uma cadeia aromática com 2 núcleos. Não. Aqui você só tem um núcleo de cadeia aromática. Porque as cadeias aromáticas a gente pode classificar em mononucleada ou polinucleada, quando é mais de um. Nesse exercício 5, a grande pegada do exercício, vocês vão ver nas alternativas, é que ele tenta colocar para você que é uma cadeia aromática polinucleada, com 2 núcleos, e não é. A cadeia aromática é só aqui, ó. Por quê? O que é uma cadeia aromática? Tem que ter 6 carbonos, cadeia fechada e 3 duplas alternadas. Então, aqui, ok, é uma cadeia aromática. Aqui, não. Primeiro que já começa, eu não tenho 6 carbonos, aqui já é oxigênio. Então, já cai por terra. Depois, não vai ter 3 duplas, só tem uma dupla. Então, perceba, vamos ver nas alternativas o que ele fala. Classifica-se sua cadeia como cíclica. Quando ele fala cíclica, é uma cadeia fechada. Alicíclica. Alicíclica significa que é uma cadeia fechada sem ser aromática. Então, tá? Falso. Porque é uma cadeia fechada, mas eu tenho também uma cadeia aromática aqui. Então, não posso marcar a letra A. Ok? Letra B. Cíclica. Sim, eu tenho uma cadeia cíclica aqui. Tem uma cadeia aromática, polinuclear, não, cadê? Cíclica, aromática, mononuclear? Sim, letra B. O que a letra B fala? Que ela é cíclica, aromática, mononuclear. Quando fala mononuclear, significa que tem só uma cadeia aromática. Então é a letra B. Vamos ver a letra C. Cíclica, aromática, polinuclear com núcleos condensados? Não. Ela seria aromática polinuclear se tivesse 2
dois núcleos aromáticos um grudado no outro. Não é. Então, não é a letra C. Letra D, cíclica. Letra D, cíclica. Alicíclica. De novo, ele joga termos contraditórios, né? Aliás, ele falou cíclica, ok. Alicíclica quer dizer que é fechada sem ser aromática. Não. Você tem uma cadeia fechada, mas tem a cadeia aromática aqui também. Então, não pode ser a letra D. E a letra E, acíclica. Acíclica significa aberta, aí já tá errado. Então, não é nenhuma dessas alternativas. É a letra B, onde ele fala que é cíclica, aromática e mononuclear, porque só tem um núcleo aromático, ok?